Oi pessoal do canal, tudo bem? Eu gostaria de me apresentar, porque eu acho que esse é o primeiro vídeo oficial que eu faço aqui no canal. Meu nome é Daniele, eu tenho 31 anos e eu senti no meu coração de gravar esse vídeo, né, de colocar ele aqui no canal para contar um pouco do testemunho da minha vida. E antes de começar, eu gostaria que você curtisse o vídeo, se inscrevesse no canal, porque o meu intuito principal de fazer esse canal no começo era somente porque quando eu fiz esse canal, quando eu criei, há uns 7 anos atrás mais ou menos, o meu intuito era somente guardar as recordações, vídeos caseiros, ter um jeito de guardar, né, para não perder futuramente. Mas o meu canal, graças a um vídeo que eu coloquei, ele tá quase sendo monetizado, né? E tem algumas coisas acontecendo na minha vida, graças a Deus. E eu gostaria muito de ter essa renda extra. Então eu resolvi gravar vídeos, né? E fazer a vontade do Senhor, também contar um pouco da minha rotina, contar como vai ser cada detalhe desse sonho aí que Deus tem planejado na minha vida. Então eu gostaria que você se inscrevesse no canal e que curtisse o vídeo e que assistisse até o final, porque eu creio que o Senhor vai falar com você. Amém? Então, meu testemunho de vida, eu creio que a gente está em tempos muito difíceis. E eu fui uma adolescente muito rebelde. Eu fui uma adolescente uma pessoa que tinha de tudo dentro de casa, que sempre teve o bom e do melhor com os pais, mas eu me envolvi com uma pessoa que... O primeiro não que eu recebi na minha vida foi de não namorar essa pessoa. E aos 13 anos eu comecei a mentir, né? Por querer ficar com essa pessoa, eu comecei a fazer aquilo que não era certo. E meus pais sempre foram contra tudo isso. E eu tive que passar por muita coisa para aprender a dar valor, né? Então foi uma briga constante, mentira, né? Perdi totalmente a confiança dos meus pais. E quando eu fiz 18 anos, eu resolvi sair de casa para morar com essa pessoa. E aí começou toda a minha lapidação. Hoje eu vejo como isso. Porque eu fui morar lá e era totalmente tudo diferente daquilo da minha realidade. Onde eu tinha tudo com os meus pais, lá era tudo diferente. Tinha vezes que não tinha energia, tinha vezes que não tinha fartura, né? Porque na casa da minha mãe chegava a estragar as coisas dentro da geladeira. E lá não tinha. Tinha vezes que não tinha. Lá na casa da minha mãe tinha para escolher. Lá na onde eu fui morar não tinha. Eu tive que aprender da pior maneira, dar valor nas coisas. Meu pai e minha mãe sempre me deu tudo do bom e do melhor e eu até então achava que era fácil ter tudo aquilo. E quando eu me deparei com outra realidade, de que era difícil ter tudo aquilo, eu sofri muito. Eu morava de favor na casa dos pais da pessoa, né? No caso da mãe e do padrasto. E ele tinha mais irmãos, tinham
irmãos que também tinham outras mulheres, então eu morava com os cunhados e com as cunhadas, era uma casa pequena e todo mundo morava junto, né? Mas o meu intuito aqui não é falar nomes, nem... Eu queria contar, porque talvez você que está me escutando é mãe, ou às vezes você é jovem. E quando a gente é jovem, às vezes a gente acha que é careta, a gente escutar pai e mãe. Às vezes a gente fica com vergonha do pai e da mãe levar a gente na escola, alguma coisa do tipo. Quando eu saí da casa dos meus pais, eu comecei a ser lapidada. E quando eu fiquei arrependida de estar ali, eu não tive coragem de pedir perdão para os meus pais. Não tive coragem de voltar, de assumir que eu estava errada, de que tudo aquilo que eles tinham me falado que não era para me fazer, que eu ia me arrepender, eu não tive coragem de assumir que eles estavam certos. E aquilo eu fui continuando. E aí eu engravidei da minha primeira filha. E depois que eu engravidei, ficou pior porque eu engravidei aos 19. E ficou pior porque aí eu senti a necessidade que eu tinha que ficar com aquele homem. Ele nunca foi uma pessoa, nunca me bateu, mas ele me traía muito. E ele fazia com que eu sentisse que a traição era culpa minha. Que a culpada daquilo que estava acontecendo era minha. E eu tive a oportunidade de, quando eu estava grávida, voltar para casa dos meus pais. Porque quando eu estava grávida de 7 meses, eu descobri que ele tinha engravidado outra mulher. E essa outra mulher era de menor. E ele falou pra mim que era pra mim sair da casa dos pais dele, né? Que ele precisava assumir essa moça. E eu não entendo por que eu aceitei tudo isso. Mas somente quem passa por um relacionamento abusivo, porque hoje eu vejo que era, somente quem passa sabe. Eu não quis sair, eu não queria perder ele, eu não queria perder a minha família, eu não queria ter que me relacionar com outros homens. Eu comecei a namorar ele com 13 anos, eu era uma criança. Mas eu voltei para casa dos meus pais, tive a minha filha. E depois que eu tive a minha filha, eu continuei a encontrar com ele. Talvez você possa me julgar por isso, mas eu não entendo por que tudo isso aconteceu assim. O porquê que eu era tão doente, o porquê que eu era tão obcecada por ficar com aquela pessoa. E quando a outra filha dele nasceu, eu voltei a morar com ele. Nisso, a moça que estava grávida dele falou que a mãe dela tinha mandado ela embora de casa, por isso que ele quis colocar ela dentro da casa que a gente morava. E ela queria ter a oportunidade de ficar com ele. Ele era um galanteador, iludiu a ela e iludiu a mim também. Eu voltei a morar com ele.
E quando eu voltei a morar com ele, muita coisa aconteceu. Eu aceitei muita coisa, porque ele nunca deixou de se relacionar comigo e com essa outra mulher. Muita coisa depois que eu conheci a Cristo, eu não tenho lembrança. Mas uma coisa eu sei que tudo que eu passei foi permissão do Senhor. Para mim aprender a dar valor naquilo que eu tinha de graça e eu não dava valor. Então às vezes você tem tudo na tua casa e não tá dando valor. Tá olhando lá fora e tá achando que é melhor do que o que tá pra dentro da casa, né? Mas não estrague a tua vida por um momento. Sempre escute os conselhos dos seus pais. Porque todo ato tem uma consequência. E a consequência, quem sofre é só a pessoa que vai fazer o ato. Bom, é uma história bem comprida, então eu vou resumir. Eu engravidei novamente, tive a minha outra menina. E dessa vez, da primeira vez que eu tive a primeira filha, o meu pai foi, a minha mãe foi visitar, né? Não deixaram o pai da criança visitar. Até deixaram, mas foi bem pouquinho, porque a minha família não gostava dele. E eu fui muito acolhida. Já na segunda gravidez, a mãe, né, no caso a avó das crianças, ficou com a minha mais velha. Então ela não pôde me visitar no hospital. Os meus amigos me levaram, né? E eu me senti muito sozinha no hospital. Porque eu vi a diferença. Muitas vezes eu chorava e falava para Deus para me ter a oportunidade de ter o perdão dos meus pais. Porque eu não conseguia admitir que eu estava errada. Eu acreditava que Deus poderia mudar ele, transformar a vida dele e que meus pais iam ter que falar, não, Dani, você estava certa. Deus mudou ele, meus pais iam ter que aceitar ele. Então eu aceitei muita coisa, muita coisa. E aconteceu que o pai dele estava preso e nesse meio tempo de gravidez ele saiu e ele começou a andar com o pai dele e se envolveu com drogas. E quando eu estava grávida da minha segunda menina de 8 meses, né, antes de eu ter a menina, de 8 meses, ele foi preso. E quando ele foi preso, aí eu comecei a sofrer um pouco mais. Porque como eu disse, eu tive a minha filha e ninguém foi me visitar. Eu morava na casa de favor. E os meninos ali que moravam ali, que eram os meus amigos, que hoje eu tenho muita gratidão pela vida deles, eles me ajudavam. Mas eu não tinha serviço. Eu não tinha nada. E quando as coisas já não tinham mais, assim, não tinha mais rumo ali, né? Porque ali eu era humilhada pelos meus cunhados, né? Porque eu tava morando de favor. E a mãe dele passou por muitas coisas também para poder ajudar eu e minhas filhas. Ela escutou muito nome por causa disso, porque ela sempre ajudou eu. Por isso que eu sou eternamente grata pela vida dela, porque ela me ajudou demais com as minhas filhas.
Então eu resolvi voltar a morar com os meus pais, mas não deu muito certo. Porque quando a gente sai de casa e a gente volta, ainda mais com filhos, e eu ainda não tinha mudado a minha opinião, sabe? Eu ainda era rebelde. Mesmo com tudo que eu tinha passado, eu não queria admitir que eu estava errada, eu não queria admitir que eu tinha sofrido. Eu não deixava, não me deixava ser perdoada, não me deixava, eu era muito dura. Não queria admitir que eu estava errada. E eu continuava escrevendo carta para ele, eu queria visitar ele, né, no presídio. Então, e quando eu fui morar com os meus pais, minha filha devia de ter mais ou menos, a minha filha mais nova devia de ter uns 6 meses, 5 ou 6 meses, mais ou menos. E ali naquela casa eu tive meu primeiro emprego. Eu comecei a fazer biscuit de geladeira, biscuit, imã de geladeira, lembrancinha de chá de bebê. Então eu fazia biscuit. E essa minha patroa, né, que me fornecia os materiais, eu era muito dedicada para fazer. Então eu comecei a fazer, comecei a pegar prática, eu fazia muito só. Eu tinha muita prática, então eu tinha rapidez para fazer. Então eu comecei a focar nisso. E como eu e minha mãe não se dava mesmo, não se dava, porque eu não abaixava a minha cabeça, sabe? E ela também não conseguia me perdoar pelo que eu tinha feito. Ela não queria que tivesse sido assim, ela queria que eu tivesse feito uma faculdade, eu era uma aluna muito boa na escola. E minha vida virou de perna pro alto, né? Por conta de decisões erradas. Eu comecei a fazer biscuit e decidi morar sozinha. Porque eu chorava muito. Eu tinha conseguido creche para minha filha mais nova. A mais velha não, ainda não. Mas eu chorava muito. E eu e minha mãe brigava muito, eu sempre me dei melhor com meu pai. Então eu falei pro meu pai, eu vou precisar sair daqui. Porque eu e ela não se dava bem, aconteceu algumas coisas particulares que eu não gostaria de entrar em detalhes, mas eu e ela não se dava muito bem. E eu precisava. E eu fiz um voto com o Senhor. Na época eu não era cristã, eu não tinha conhecimento, mas eu fiz um propósito com o Senhor, que o Senhor pudesse me ajudar a criar as minhas filhas. Eu queria uma nova chance de poder viver. E hoje, como cristã, eu vejo como Deus começou a trabalhar na minha vida. Porque eu morava perto de uma tia e a minha tia comentou comigo, porque eu falei pra ela que eu queria uma casa, e nisso apareceu uma casa atrás da casa da minha tia, na rua de trás. E a minha tia falou, vai lá ver, né, Dani? Vai ver a casa. E quando eu tava levando a minha menina pra creche, tinha uma mulher na minha frente. E alguma coisa me dizia assim, pergunta pra ela de casa. Pergunta pra ela de casa. Mas eu não quis escutar aquilo que hoje eu entendo que era o Espírito Santo falando comigo. E eu não quis falar com aquela mulher. E depois à tarde, quando a minha tia me falou dessa casa, eu fui e bati no portão. E a hora que eu bati no portão, era aquela mulher que de manhã eu tinha visto ela na porta da creche, indo pra creche. Era ela que estava lá naquela porta. E a hora que eu abri, eu vi que era ela, meu olho encheu d'água. E eu perguntei pra ela, de quem que é essa casa? Ela me falou o nome da dona da casa. E quando ela falou o nome da dona da casa, eu fiquei, assim, um pouco aliviada. Por quê? Porque a dona da casa conhecia eu e minha família há muitos anos.
Então eu pensei, né, eu acredito que ela vai alugar pra mim. E eu fui, conversei com essa mulher e falei pra ela, olha, você não aluga pra mim? Aí ela falou pra mim, mas então peça pra tua mãe ser tua fiadora. Eu falei, não. Falei pra ela, nós tivemos um desentendimento, né? Aí ela falou, então peça pro teu pai. Eu falei, então tá bom. Eu fui, ela fez o contrato e aquele contrato ficou uns 3 dias em cima do carro do meu pai na garagem. Meu pai não queria assinar. Porque ele falou assim, Dani, você faz esses biscuits, né? Ele falava esses bichinhos. Como que você vai sobreviver? Eu falei, pai, eu preciso ter uma oportunidade, Deus vai me ajudar. E com muito custo ele assinou aquilo lá. E essa minha tia que morava perto de mim, ela ia num grupo de novena na época. E eu resolvi com ela nesse grupo de novena. Eu não lembro como que chamava, não lembro disso. Mas aí eles se reuniram numa casa e no final da novena minha tia falou, olha, minha sobrinha tá indo morar sozinha, ela não tem nada. Se vocês puderem ajudá-la com qualquer coisa, vocês falam. E naquela oração, naquele encontro ali de novena, tinha uma mulher lá e ela falou, eu tenho um fogão e uma geladeira que eu não uso e eu dou pra ela. E assim, meu coração se encheu de alegria. Eu peguei a chave da casa e alguns vizinhos ali me ajudaram a mudar com a geladeira, o fogão. Quando eu tava mudando, meu pai me deu um colchão, falou pra me levar uma televisão, porque ele falou que as meninas gostavam de televisão. Irmãos, eu nunca vou me esquecer desse dia, porque eu entrei naquela casa e senti uma paz. Eu só tinha um colchão, uma mesinha que eu fazia biscuit, a televisão, a geladeira e o fogão. A avó das meninas, meu pai foi comigo na avó das meninas, ela me deu algumas panelas, ela repartiu o que ela tinha comigo. E eu comecei a viver ali do biscuit. Na época eu pagava R$260 de aluguel, eu ganhava R$500. E Deus não deixava faltar nada pra nós. Nós não tínhamos luxo, né? Era muito difícil comer uma carne, né? Porque não conseguia. Mas a gente tinha o necessário. E não tinha humilhação. E eu comecei com um pouco. Depois disso eu fui trabalhar no supermercado, consegui um serviço no supermercado. Essa pessoa que eu trabalhava com biscuit, é muita coisa pra contar. Essa pessoa que eu trabalhava com biscuit, ela me dava o gás e me dava a fralda. Então, Deus foi colocando pessoas na minha vida pra me ajudar. E depois disso eu fui trabalhar no supermercado. Isso tudo, gente, ele tava preso. A pessoa tava presa. O pai das minhas filhas. E eu até cheguei a visitar ele. Mas, infelizmente, ele não tinha decidido o que ele queria da vida dele. Ele ficava, eu estava indo visitar ele, sofrendo, né? E ele continuava a mandar carta para essa outra mulher que ele tinha filho. Então eu decidi, chegou uma época que eu decidi que eu não queria mais. Sabe, foi como se Deus abrisse os meus olhos. Porque aí eu trabalhei no mercado, depois comecei a trabalhar na cerâmica. E uma coisa que eu era muito na casa da minha mãe, como eu tinha atitude dentro da minha casa, eu achava que eu era melhor do que as outras pessoas. E às vezes eu desfazia de pessoas, e Deus me mostrou que eu não sou melhor que ninguém. Porque quando eu precisei, pessoas que eu desfazia, foi pessoas que estenderam a mão pra mim, pra me ajudar. Porque depois disso, depois do supermercado, eu comecei a trabalhar em cerâmica.
Eu trabalhei 5 anos em cerâmica, não numa só, trabalhei em 3 cerâmicas diferentes. E na última cerâmica que eu tava trabalhando, as meninas já estavam maiores, né? Essa última cerâmica que eu tava trabalhando foi aonde que eu comecei a ter um encontro com Cristo, porque assim, ó, eu tenho bastante testemunho, eu sempre fui na igreja evangélica, ia. Quando eu era pequena eu ia com a minha tia na escolinha dominical, mas eu sempre fui católica. E aqui eu não quero falar de religião, mas eu tive... Quando eu comecei na cerâmica, a maioria dali era evangélica, tudo da mesma igreja que hoje eu faço parte. Então eu comecei a ir com elas no culto, e Deus foi trabalhando na minha vida, Deus foi falando comigo. E depois, quando foi através de muita oração, sabe, porque eu sofria muito, eu pedi para o Senhor, Senhor, me ajuda, eu quero ter uma oportunidade de viver de novo, né, uma oportunidade de ser feliz. E foi aonde que eu consegui descobrir que o pai das meninas ainda escrevia carta para outra mulher. E aí eu consegui abrir meus olhos. Foi como se eu tivesse cega e aquilo abrisse os meus olhos. E eu me converti. Eu batizei. Eu encontrei uma pessoa que hoje é meu marido, que cuida de mim, cuida das minhas filhas como se fosse dele. Eu tive uma nova oportunidade de viver. Mudei totalmente o meu jeito de ser. Algumas pessoas podem perguntar, e eu consegui perdoar essa mulher que teve essa criança. Essa criança convive comigo porque eu amo muito essa criança. E o meu intuito aqui não é expor ninguém, é contar a minha história. Eu tive a oportunidade de errar. E hoje de manhã eu ainda estava falando com uma amiga minha, eu tive a oportunidade de errar, eu errei, eu paguei pelos meus erros, paguei tudo. Mas eu tive a oportunidade de reconquistar a confiança dos meus pais. Hoje eu tenho um casamento abençoado, hoje eu trabalho em uma imobiliária com pessoas abençoadas. Hoje eu terminei, eu fiz uma faculdade, eu sou corretora de imóveis aqui na minha cidade, eu fiz gestão imobiliária, então eu administro imóveis aqui. Não era o que eu imaginava para mim quando eu era pequena, mas foi o que Deus planejou para minha vida. Hoje são coisas simples, mas meu pai tem um carro. E hoje ele me deixa eu dirigir o carro e fala para mim: você dirige bem, pode ir. Ele confia em mim. Eu agradeço a Deus, louvo ao Senhor, porque eu tive a oportunidade de receber o perdão dos meus pais, de poder voltar a conviver com eles. Eu me tornei forte e consegui criar as minhas filhas. Consegui recomeçar a minha vida. Então, às vezes, eu não sei aonde esse vídeo vai chegar. Mas gostaria de te falar que não perca a oportunidade que você tem de abraçar as pessoas que você ama. Nós somos... A Bíblia fala que a gente tem o livre-arbítrio. Nós podemos escolher o que a gente quer, mas tudo tem uma consequência diferente. Cada ato tem uma consequência diferente. Então, sempre peça ao Senhor para Ele te ajudar a fazer suas escolhas.
E que às vezes, se você que tá me escutando, às vezes errou, não, errar todo mundo está sujeito a errar. Mas assumir o erro, pedir perdão é um ato de nobreza, não é de vergonha. Eu sou uma pessoa que teve uma chance de recomeçar. Hoje eu sirvo ao Senhor, cuido das crianças na escolinha, tem até vídeo aqui no canal de algumas coisas que a gente faz com as crianças. E eu espero que o meu testemunho sirva para alguém que às vezes está precisando tomar uma decisão, está precisando reconhecer um erro e não sabe como fazer, mas peça ao Senhor. Peça ao Senhor que Ele vai te ajudar. Eu desejo a todos que Deus abençoe a vida de cada um que ficou comigo até aqui. E que vocês possam continuar no canal, porque eu quero ainda contar mais da minha vida, quero compartilhar da minha vida e das bênçãos que o Senhor está fazendo. O Senhor quer te abençoar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nunca ache que Deus te abandonou, que Ele te deixou sozinha. Ele sempre está com você. E toda dor que você passa, Ele passa também. Ele vai te ajudar a passar por tudo isso. Deus abençoe cada um. Amém? Tchau, até o próximo vídeo.